Fala investidor, Rafael Garcia aqui e eu quero saber se você é um investidor completo. Eu vou passar aqui um checklist e quero saber quantos pontos você vai fazer nesse checklist. Bom, sei que você gosta de renda variável, que está em interesse aí em ações, em dividendos, em aumentar seu patrimônio para ter renda recorrente, passiva, lá na sua fase de fruição. Mas eu quero saber se você tem esse checklist, quantos pontos você vai fazer. Tem 10 pontos aqui para cada item. Primeiro item, não ter dívidas. Sim, o investidor completo não deve ter dívidas. Qualquer dívida, não, aquela dívida que você está corroendo você de cartão de crédito, de cheque especial, de limite que você está gastando e pagando um juros muito maior do que o seu rendimento ali. Você pode ter dívidas? Algumas dívidas talvez, aquelas dívidas inteligentes que você faz uma dívida para ganhar mais dinheiro. Então você vai abrir uma filial, por exemplo, você pode tomar dívida do banco. Por quê? Porque é mais barato esse endividamento que você está fazendo do que o retorno da sua empresa. Mas em tese, o investidor médio que não é empresário ou não tem empresa não deve ter dívidas. Por quê? Porque o valor que você está pagando de juros normalmente é mais alto do que a taxa de retorno que você tem nos seus investimentos. Então, quem não tem dívidas, marque aí 10 pontos nesse nosso checklist. Se você tem, vamos buscar um plano de quitação dessas dívidas. Como que você vai fazer? Você vai reter um pedaço do seu rendimento todos os meses para ter um montante para que quite as dívidas. Rafa, mas eu gasto muito. Vai controlar as despesas e vai olhar quanto que você está gastando por mês para otimizar esses gastos para que você consiga, sim, quitar essa dívida. Item número 2, você deve poupar. Sim, você deve gastar menos do que ganha. Se você gasta tudo o que você ganha, fica sempre no 0 a 0, você não pode ser um investidor completo. Por quê? Porque não sobra dinheiro para investir. Você já não tem dívidas, porém você gasta tudo o que você tem. Você deve sim reservar um pedaço da sua renda para investimento para o longo prazo ou para planos de curto prazo, mas você deve juntar isso em envelopes, né, separado. Então, vou trocar de carro, comprar uma casa, viajar, pagar algum estudo, você vai juntar esses valores em envelopes ou em investimentos, né, em fundos específicos, para que você tenha dinheiro para fazer essas suas decisões de curto prazo. E para o longo prazo, um pedaço você vai colocar também. Então, quem já gasta menos do que ganha, já faz mais 10 pontos. Quem está gastando tudo ainda, vamos rever e controlar essas despesas, que é o item número 3. Se você controla seus gastos, suas despesas, você pode marcar aí 10 pontos. Por quê? Quem controla as despesas consegue enxergar onde está indo o dinheiro e otimizar, tomar melhores decisões com base nessas anotações. Porque Peter Drucker já falava que tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Então, quando você controla as despesas, você pode melhorar as despesas. Quando você controla os investimentos, você pode melhorar os investimentos, porque você vai ter métricas para comparação. Item número 4. Se você já tem reserva de emergência, pode anotar aí mais 10 pontos. Rafa, o que é reserva de emergência? Já fizemos vídeo sobre reserva de emergência, mas é um dinheiro que você tem que ter com liquidez diária para que cubra os seus gastos mensais. Pelo menos um mês para você marcar aqui os 10 pontos, mas o ideal é que você tenha 3, 6, 12 meses. Quanto mais reserva, melhor, porque ela vai te dar mais tranquilidade de tomar decisões na sua vida, seja na esfera pessoal, do trabalho, nas viagens, o que você tiver de decisões a tomar. E quando você tem um caixa que aguenta, né, sustenta por um período maior os seus gastos mensais, você não precisa tomar decisões precipitadas para colocar dinheiro em casa, em momentos de dificuldades ou de eventualidades. Se você investe em renda fixa, coloque aí mais 10 pontos nesse nosso checklist. Por quê? O investidor completo deve ter sim renda fixa. A reserva de emergência vai estar na renda fixa, com liquidez diária, e você pode ter reserva de renda fixa e você pode ter investimento de renda fixa para os seus envelopes. Além disso, você pode ter renda fixa na sua parcela, no seu envelope de longo prazo. Então, dentro da diversificação do seu portfólio, você pode sim, deve sim, ter renda fixa também na sua carteira. Se você tem renda fixa, marque aí mais 10 pontos. O próximo item do investidor completo é se você tem renda variável.
O que é renda variável? É aquela que varia ao longo do período. Você não tem uma taxa de contratação de um título de dívida, um CDB, uma debênture, um tesouro, que você compra uma dívida de alguém para receber taxa de juros lá na frente. Você investe em negócios, você investe em projetos que vão te dar margens maiores ou menores e essa vai ter a oscilação do mercado. O investimento em renda variável te dá a possibilidade de ganhos maiores e de conservação, né, esse poder de conservação do seu poder de compra acima da inflação, porque você tem essa possibilidade de ter ganhos acima da inflação, acima do benchmark aí de um CDI, por exemplo. Então, se você já investe em renda variável, coloque aí 10 pontos. Se você ainda não investe, comece devagar, coloque o pé na água. Eu sempre conto a história que se você vai surfar, você não vai pegar a sua prancha, aprender a surfar. Vou pegar a prancha e vou lá para o Havaí pegar as ondas grandes. Você vai ali na praia, vai pegar uma prancha, vai botar o pé na água, vai colocar a mão na prancha, vai remar um pouquinho, vai tomar uma na cabeça, você vai cair, você vai tentar ficar em pé de novo, você vai cair, você vai conseguir passar a arrebentação, daí você vai chegar no mar aberto e você vai melhorando e você vai se acostumando com essa ondulação, com essa barreira de entrada, de que essa quebra de ondas ali. Por quê? Porque quando você sai da renda fixa e vai para a renda variável, o seu patrimônio começa a oscilar. Então você não vai de uma vez para lá, você começa colocando o pé devagarzinho com um pedaço do seu patrimônio para que você comece a testar, sim, essa oscilação de volatilidade. Então, se você já tem renda variável, marque 10 pontos. Se você ainda não tem, bora colocar o pé na água. Próximo item é se você tem reserva de oportunidade. Rafa, o que é isso? Reserva de oportunidade é um investimento que você tem na corretora em renda fixa que você vai utilizar para rebalancear a sua carteira em momentos de descompensação. A bolsa subiu muito, a taxa de juros caiu, você vai lá ter uma descompensação a renda fixa, você vai utilizar para arrumar esse aporte. A bolsa caiu muito, a taxa de juros subiu muito. Você tem a possibilidade de comprar boas ações que estão nas nossas carteiras recomendadas, inclusive, por preços mais baixos. Então, você vai utilizar essa reserva de oportunidade para adquirir essas cotas por um preço mais baixo. Então, dentro do seu portfólio, da sua diversificação, um dos envelopes vai ser reserva de oportunidade. Se você já tem esse envelope, marque aí mais 10 pontos. Se você ainda não tem, bora começar um plano para ter uma alocação de reserva de oportunidade para esse rebalanceamento em períodos de descorrelação de ativos aí. E o último item dessa nossa lista de checklist do investidor completo é se você faz o rebalanceamento da sua carteira. Se você tem uma estratégia, um plano de fazer esse rebalanceamento. Se você faz isso a cada 6 meses, todo mês, uma vez por ano, e qual é a sua estratégia? Renda fixa, renda variável, quanto de cada classe de ativos para que você faça isso de forma racional e não emocional. Não fique casado com uma empresa ou com uma ação ou com um ativo que você tem só porque você gosta muito dela. Você decide a sua estratégia e você segue a sua estratégia ao longo dos anos para que ela dê resultado. Se você se deixa se levar, esse mês é mais isso, mês que vem é mais aquilo, você acaba indo na média e acaba não cumprindo a sua regra, a sua estratégia que você definiu lá atrás. Então, defina a sua estratégia de rebalanceamento que serve para quê? Para que você rebalanceie a sua carteira, você tenha sempre compras em valores que você determinou, independente da emoção. Então, você vai utilizar essa reserva de oportunidade ou a venda de posições que você tem na sua própria carteira para fazer esse rebalanceamento e diluir o risco, né? Que você diminui o risco, a exposição ao risco quando você está sempre rebalanceando de forma racional aí a sua carteira. Se você já faz rebalanceamento a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano, marque aí mais 10 pontos. Se você ainda não faz, vamos traçar um plano para que você tenha uma estratégia de rebalanceamento. Me conte aqui quantos pontos vocês fizeram nesse nosso checklist. Se você marcou 10 pontos para cada um dos itens, se você não tem dívidas, se você já poupa, gasta menos do que ganha, se você controla suas despesas, se você tem reserva de emergência, se você já investe em renda fixa, já investe em renda variável, se você tem reserva de oportunidade e se você faz rebalanceamento da sua carteira, você marcou aí 80 pontos. Me conte aqui nos comentários quantos pontos você marcou aqui para que eu saiba
qual que é o seu perfil aqui do checklist do investidor completo. Se você tem alguma dúvida, mande uma mensagem que a gente está aqui para ajudar vocês a investir de maneira consciente, com foco no longo prazo, para que você tenha crescimento da sua renda passiva ao longo da sua fase de acumulação, para que quando chegue na sua fase de fruição, você consiga desfrutar uma qualidade de vida igual ou melhor do que você tem atualmente. Bom, se gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha com amigos para que eles conheçam esse checklist do investidor completo. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente pode te ajudar. Por hoje é isso. Valeu!